sentar à mesa para almoçar com amigos deveria ser um dos pequenos prazeres da vida. Não é mesmo? Mas para quem convive com o Parkinson, esse momento pode se transformar em uma verdadeira provação. Você já sentiu aquela ansiedade crescendo no peito quando o garçom coloca o prato na sua frente e de repente suas mãos começam a tremer, tanto que segurar os talheres parece uma tarefa impossível. Ou talvez você conheça aquela sensação de frustração quando percebe que não consegue cortar a própria comida, enquanto todos ao redor conversam e se alimentam com naturalidade. Ou pior ainda, aquele momento constrangedor quando você derrama a bebida sobre a mesa porque seus dedos simplesmente não obedeceram ao comando do seu cérebro para segurar o copo com firmeza. O Parkinson não rouba apenas os movimentos, ele rouba momentos preciosos de conexão social e aos poucos muitas pessoas começam a evitar refeições em público, a recusar convites para encontros e a se isolar cada vez mais em casa, onde ninguém testemunha as suas dificuldades. Além das limitações físicas, existe também aquela preocupação constante sobre o futuro, a pergunta silenciosa que ecoa na mente: será que minha condição só vai piorar? Será que estou condenado a ver minha independência desaparecer um pouco mais a cada dia? E se eu te disser que a resposta para essa pergunta pode estar parcialmente no seu prato, sim, no que você escolhe colocar no seu carrinho de supermercado, nas decisões alimentares que você toma 3 vezes ao dia todos os dias, a ciência tem revelado conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a progressão dos sintomas do Parkinson, com alguns nutrientes específicos, demonstrando capacidade de proteger células cerebrais, reduzir inflamação e até mesmo potencializar o efeito das medicações como neurologista especializado em distúrbios do movimento. Tenho acompanhado centenas de pacientes que conseguiram melhorias significativas na firmeza das mãos, na clareza mental e na qualidade de vida através de mudanças estratégicas na alimentação. Hoje vou compartilhar com você os 3 alimentos mais poderosos que meus pacientes têm incorporado à dieta, com resultados impressionantes. Imagine poder segurar uma xícara de café, sem medo de derramá-la, ou conseguir abotoar sua camisa sem frustração, ou ainda manter conversas longas sem aquela sensação de que sua mente está se desvanecendo. Essas pequenas grandes conquistas estão ao alcance de mais pessoas do que você imagina. E o melhor, não estamos falando de alimentos raros, caros ou de sabor desagradável. São opções acessíveis, saborosas e que podem ser incorporadas ao seu dia a dia a partir de hoje, mesmo antes de começarmos. Gostaria de saber de onde você está assistindo. Hoje, deixe um comentário abaixo e sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta que tiver antes de continuarmos com o nosso próximo método. Quero te fazer um convite especial. Se você ou alguém que você ama está enfrentando os desafios diários do Parkinson e busca informações confiáveis baseadas em ciência, mas explicadas de forma simples, esse canal foi criado pensando especialmente em você aqui. Compartilhamos regularmente estratégias, práticas, exercícios e dicas que têm ajudado centenas de pessoas a recuperar pequenas e grandes independências no dia a dia. Clique no botão de inscrição agora. É totalmente gratuito e assim você não perderá nenhuma técnica que possa fazer diferença na sua qualidade de vida ou na de seu familiar. Agora vamos continuar com o primeiro alimento que promete trazer alívio significativo para os sintomas do Parkinson. Primeiro, vamos falar sobre os mirtilos, entre os muitos alimentos que ajudam a controlar os sintomas do Parkinson. Os mirtilos se destacam como verdadeiros protetores neurológicos, mas como exatamente os mirtilos ajudam pessoas com Parkinson? Vamos explorar juntos o principal desafio que enfrentamos na doença de Parkinson: é a morte progressiva dos neurônios produtores de dopamina, uma substância essencial para o controle dos movimentos. Quando esses neurônios morrem, o corpo perde a capacidade de produzir dopamina suficiente, resultando nos tremores, rigidez e lentidão de movimentos característicos da doença. Um dos principais vilões nesse processo é o estresse oxidativo. Imagine uma maçã cortada, exposta ao ar, que escurece rapidamente. As células do nosso cérebro podem sofrer um processo semelhante, mas muito mais complexo. Quando expostas a substâncias oxidantes, os mirtilos entram nessa história como verdadeiros escudos protetores, graças à sua
extraordinária concentração de antocianinas compostos, que dão a cor azulada escura a essa fruta e que possuem potente ação antioxidante. Estudos realizados na Universidade de Harvard demonstraram que as antocianinas dos mirtilos têm uma capacidade única de atravessar a barreira hematoencefálica, a proteção natural que separa a corrente sanguínea do tecido cerebral. Isso significa que esses poderosos antioxidantes conseguem chegar exatamente onde são mais necessários, nas células cerebrais. Em um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry, pesquisadores descobriram que camundongos com condições semelhantes ao Parkinson, que receberam um extrato de mirtilo por 6 meses, apresentaram melhora significativa na coordenação motora e redução da inflamação cerebral, em comparação ao grupo que não recebeu o suplemento. Mas os benefícios dos mirtilos vão além de apenas proteger os neurônios existentes. Eles também parecem estimular um processo chamado neurogênese, a capacidade do cérebro de gerar novos neurônios, um fenômeno que por muito tempo acreditamos ser impossível em adultos. Pense nos mirtilos como uma dupla proteção. Eles não apenas formam um escudo ao redor das suas células cerebrais, como também estimulam o cérebro a formar novas conexões e potencialmente novos neurônios. A quantidade recomendada para obter benefícios significativos é de pelo menos 1 xícara de mirtilos frescos ou congelados diariamente. Mas muitos de meus pacientes relatam melhores resultados consumindo entre 1,5 xícara a 2 xícaras por dia. Como posso incluir mirtilos na minha alimentação diária de forma prática? Existem diversas maneiras deliciosas de incorporar essa fruta ao seu dia a dia. Você pode adicioná-los ao seu iogurte ou aveia no café da manhã. Bater no liquidificador com um pouco de leite vegetal banana e linhaça para um smoothie nutritivo. Ou mesmo congelá-los para um lanche refrescante nos dias quentes. Uma dica valiosa é que os mirtilos congelados mantêm praticamente todos os seus benefícios nutricionais. Então não se preocupe se não encontrar fruta fresca o ano. Todos os mirtilos congelados são igualmente benéficos e geralmente mais acessíveis. Uma consideração importante: os mirtilos podem interagir com certos medicamentos anticoagulantes, aumentando seu efeito. Então, se você faz uso de warfarina ou outros anticoagulantes, converse com seu médico antes de aumentar significativamente o consumo dessa fruta. Além disso, pessoas com diabetes devem monitorar sua glicemia, incorporar mirtilos à dieta, embora sejam relativamente baixos em açúcar em comparação a outras frutas. Antes de continuarmos com o próximo alimento, quero fazer uma pausa para perguntar algo importante para você. Qual é o momento do dia em que os sintomas do Parkinson mais afetam sua vida ou a vida de seu familiar? É ao acordar, quando a rigidez parece tomar conta do corpo, ou talvez durante as refeições, quando os tremores tornam cada garfada um desafio, ou será à noite quando o sono simplesmente não... Vem, essa pergunta não é apenas por curiosidade. Sabia muitas pessoas com Parkinson sentem que ninguém realmente entende os desafios invisíveis que enfrentam diariamente. Você não está sozinho nessa jornada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Você pode simplesmente copiar e completar esta frase: meu maior desafio com Parkinson é quando tento. E então seu comentário pode ser exatamente a informação que outra pessoa precisa ler hoje para se sentir compreendida e menos sozinha. Além disso, seus comentários nos ajudam a criar conteúdos mais específicos para as dificuldades reais que você enfrenta. Agora vamos continuar com o nosso segundo alimento, que pode trazer alívio significativo para muitos dos desafios que vocês compartilharem agora. Vamos explorar nosso segundo superalimento para combater os sintomas do Parkinson: o salmão e outros peixes ricos em ômega 3 quando falamos em saúde cerebral. Poucos nutrientes são tão estudados e comprovadamente benéficos quanto os ácidos graxos ômega 3, especialmente o do ácido docosahexaenoico e o EPA. Ácido eicosapentaenoico e o salmão é um dos campeões em concentração desses nutrientes. Por que isso é tão relevante para quem tem Parkinson? A doença de Parkinson está intimamente ligada a processos inflamatórios no cérebro que aceleram a degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Os ácidos graxos ômega 3 são conhecidos por suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. Estudos publicados no periódico Neurology mostraram que pessoas com maiores níveis de ômega 3 no sangue apresentam menor incidência de Parkinson e naqueles já diagnosticados. Uma dieta rica em ômega 3 está associada a uma progressão mais lenta dos sintomas, mas o papel do ômega 3 vai muito além do controle da inflamação. Esses ácidos graxos são componentes estruturais das membranas celulares dos neurônios. O DU, por exemplo, representa cerca de 40% dos ácidos graxos poliinsaturados
no cérebro humano e é essencial para a comunicação entre os neurônios. Imagine seu cérebro como uma rede elétrica extremamente complexa. Para que os sinais fluam adequadamente, é necessário que o isolamento dos fios esteja em perfeitas condições. O ômega 3 atua como esse isolante, melhorando a condução dos sinais neurais, resultando em respostas motoras mais precisas. Algo essencial para quem luta contra os tremores e a rigidez do Parkinson. Além disso, o ômega 3 parece trabalhar em sinergia com os medicamentos utilizados no tratamento do Parkinson. Diversos pacientes relatam que, quando aumentam o consumo de peixes ricos em ômega 3, percebem que seus medicamentos, como a levodopa, parecem funcionar de forma mais eficiente por períodos mais longos, mas existe ainda outro benefício do ômega 3, que raramente é discutido: sua capacidade de melhorar os sintomas não motores do Parkinson, como depressão e declínio cognitivo. Sabemos que até 50% das pessoas com Parkinson enfrentam depressão em algum momento, e até 80% experimentam algum grau de comprometimento cognitivo ao longo da doença. Diversos estudos têm demonstrado que o ômega 3 pode ser tão eficaz quanto alguns antidepressivos leves para casos de depressão leve a moderada, além de melhorar a função cognitiva e a memória. Quanta quantidade de salmão ou outros peixes ricos em ômega 3 devemos consumir para obter benefícios? A recomendação da Associação Americana do Coração e de diversas sociedades neurológicas é de consumir peixes gordurosos como salmão, sardinha, atum cavala e anchova pelo menos 2 a 3 vezes por semana, em porções de aproximadamente 100 a 150 gramas, que corresponde a um filé médio, mas tenho notado em minha prática clínica que pacientes que consomem essas quantidades de forma consistente por pelo menos 3 meses começam a perceber melhorias mais significativas na rigidez muscular e na função cognitiva. Para quem não gosta ou não pode consumir peixe regularmente, existem alternativas às fontes vegetais de ômega 3, como linhaça chia e nozes, são opções valiosas, embora forneçam um tipo diferente de ômega 3 chamado ALA, que precisa ser convertido pelo corpo indo IEP, um processo nem sempre eficiente em todos os indivíduos nesses casos. Suplementos de óleo de peixe de alta qualidade podem ser considerados sob orientação médica. É importante mencionar que a forma como o peixe é preparado faz toda a diferença. Os métodos de cozimento que preservam melhor os ômega 3 são aqueles que utilizam temperaturas mais baixas, como cozimento a vapor ou assado em baixa temperatura. Frituras em altas temperaturas podem degradar significativamente esses ácidos graxos essenciais. Existem contraindicações ou cuidados especiais ao aumentar o consumo de ômega 3. Assim como no caso dos mirtilos, pessoas que utilizam anticoagulantes devem consultar seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de ômega 3, pois eles podem potencializar o efeito desses medicamentos. Além disso, é importante estar atento à qualidade do peixe que você consome, dando preferência a peixes selvagens ou de criação sustentável para minimizar a exposição a contaminantes como mercúrio e PCBs. Agora vamos conhecer nosso terceiro e talvez mais surpreendente aliado na luta contra os sintomas do Parkinson: o açafrão da terra ou cúrcuma, esse tempero dourado presente na culinária indiana há milhares de anos, tem chamado a atenção da comunidade científica por suas notáveis propriedades neuroprotetoras. O principal componente ativo da cúrcuma é a curcumina, uma substância com poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Mas como exatamente a cúrcuma pode ajudar quem tem Parkinson? Um dos principais mecanismos de ação da curcumina está na sua capacidade de reduzir a neuroinflamação. Você já deve ter percebido a essa altura que a inflamação é um fator crucial no desenvolvimento e progressão do Parkinson, não é mesmo? Mas diferente de outros anti-inflamatórios, a curcumina tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e atuar diretamente no sistema nervoso central. Outro benefício impressionante da curcumina é sua capacidade de aumentar os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF, uma proteína que atua como uma espécie de fertilizante para os neurônios, promovendo seu crescimento e formação de novas conexões neuronais. Em pessoas com Parkinson, os níveis de BDNF geralmente estão reduzidos ao aumentar essa proteína, a curcumina. Pode ajudar a retardar a morte neuronal e estimular a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se reorganizar e adaptar, mas existe um benefício da cúrcuma que é particularmente relevante para quem tem Parkinson: sua capacidade de combater a agregação de proteínas anormais. Uma das características
marcantes do Parkinson é o acúmulo de uma proteína chamada alfa, sinucleína que forma aglomerados tóxicos nos neurônios. Estudos laboratoriais demonstraram que a curcumina pode interferir nesse processo de agregação e até mesmo ajudar a dissolver esses aglomerados já formados. No Journal of Biological Chemistry, pesquisadores documentaram como a curcumina pode se ligar diretamente à alfa-sinucleína, impedindo sua agregação, algo que pouquíssimas substâncias naturais conseguem fazer um aspecto fascinante sobre a cúrcuma. É que muitos pacientes relatam uma melhora não apenas nos sintomas motores, como tremores e rigidez, mas também problemas digestivos que frequentemente acompanham o Parkinson. Cerca de 70% das pessoas com a doença sofrem com constipação e outros distúrbios gastrointestinais, e a cúrcuma tem propriedades que promovem a saúde digestiva e intestinal. Aliviando esses sintomas, qual é a dose recomendada de cúrcuma para obter benefícios? Aqui está o desafio. Apesar de seus impressionantes benefícios, a curcumina tem baixa biodisponibilidade, o que significa que nosso corpo não a absorve facilmente. Por isso, a simples adição de cúrcuma aos alimentos, embora benéfica, pode não fornecer concentração suficiente para efeitos terapêuticos. A boa notícia é que existem maneiras de aumentar significativamente sua absorção. A mais simples e tradicional é combinar a cúrcuma com pimenta preta, o componente ativo da pimenta preta. A piperina pode aumentar a absorção da curcumina em até 2000%. Outra estratégia eficaz é consumir a cúrcuma com alguma fonte de gordura, já que a curcumina é lipossolúvel. Se dissolve em gordura. Para fins terapêuticos, muitos neurologistas, incluindo eu mesmo, recomendam entre meia a uma colher de chá de cúrcuma em pó por dia, sempre, combinada com uma pitada de pimenta preta e alguma gordura saudável, como azeite de oliva ou óleo de coco. Uma receita prática e muito apreciada por meus pacientes é o famoso Golden Milk ou leite dourado, uma bebida tradicional indiana que combina esses princípios para maximizar a absorção da curcumina. Basta aquecer uma xícara de leite vegetal ou animal, com meia colher de chá de cúrcuma, um pouco de pimenta preta e, se desejar, adicionar canela, gengibre e uma colher de chá de mel ou outro adoçante. Natural é uma maneira deliciosa e eficaz de incorporar esse poderoso anti-inflamatório à sua rotina diária. Existem efeitos colaterais ou contraindicações. A cúrcuma é geralmente segura para a maioria das pessoas quando consumida nas quantidades encontradas nos alimentos. No entanto, doses maiores podem interferir com certos medicamentos, particularmente anticoagulantes e medicamentos para diabetes. Além disso, pessoas com cálculos biliares, histórico de sangramento ou que estão prestes a realizar cirurgias devem consultar seu médico. Antes de utilizar a cúrcuma em doses terapêuticas para pessoas com Parkinson que buscam melhorar a firmeza das mãos, reduzir a rigidez muscular e preservar a função cognitiva, a combinação estratégica de mirtilo-salmão, rico em ômega 3 e cúrcuma com pimenta preta, oferece uma abordagem natural e complementar ao tratamento convencional. Esses três superalimentos trabalham por diferentes mecanismos para proteger os neurônios produtores de dopamina, reduzir inflamação cerebral e até mesmo potencializar o efeito de medicamentos como a levodopa. O melhor de tudo é que não estamos falando de uma escolha entre medicamentos ou alimentação, mas sim de uma abordagem integrada que combina o melhor dos dois mundos para resultados superiores. Lembre-se que a consistência é fundamental. Os benefícios desses alimentos não aparecem da noite para o dia, mas sim com o consumo regular ao longo de semanas e meses. Muitos de meus pacientes começam a notar pequenas melhoras após aproximadamente 3 a 4 semanas de consumo consistente, com benefícios mais significativos, aparecendo após 3 meses. Se você tem Parkinson ou cuida de alguém com a doença, não subestime o poder do que colocamos em nosso prato 3 vezes ao dia. Todos os dias, pequenas mudanças na alimentação, somadas ao longo do tempo, podem representar diferenças expressivas na qualidade de vida, na independência e no controle dos sintomas. Você já deve ter percebido como é difícil encontrar informações específicas sobre como lidar com o Parkinson no dia a dia, especialmente conteúdos em português que realmente entendam a realidade brasileira. É por isso que nosso canal existe, para ser aquele lugar onde você encontra respostas claras, sem terminologia médica complicada e sem falsas promessas. Ao se inscrever no canal, você se junta a milhares de pessoas que, como você, buscam viver melhor apesar do Parkinson, além dos vídeos semanais com dicas práticas. Nossa comunidade nos comentários compartilha experiências e oferece apoio.
Temos recebido mensagens emocionantes de inscritos que conseguiram voltar a realizar atividades que haviam abandonado usando nossas técnicas, desde caminhar no parque até brincar com os netos. Não estamos prometendo milagres, mas sim pequenas vitórias diárias que somadas transformam a qualidade de vida. Se isso faz sentido para você, clique agora no botão de inscrição. É gratuito e pode ser o primeiro passo para descobrir novas possibilidades para seu bem-estar. Lembre-se, conhecimento é uma ferramenta poderosa e queremos compartilhar isso com você a cada semana. E não se esqueça de deixar nos comentários quais alimentos você tem incluído na sua dieta e se notou alguma diferença nos seus sintomas. Essa troca de experiências é extremamente valiosa para toda a nossa comunidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais estratégias para viver melhor com o Parkinson.